Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Esta semana é a semana em que nós quebramos o jejum que vos demos de programas, uma vez que estivemos praticamente 2 semanas fora do ar, a aproveitar a época festiva, primeiro o Natal e depois o fim de ano. Desde já um ótimo 2025 para todos vocês. Recordo que o programa passa diariamente aqui na Curiacos TV, às 23 horas, em simultâneo na Rádio Vida 97.1. E, obviamente, nas primeiras edições desta 8ª temporada, estamos a conversar com algumas das vozes e das caras que nos têm acompanhado ao longo do tempo. A nossa convidada de hoje é também um exemplo desta caminhada que temos feito ao longo das diversas temporadas. Ana Pedrosa Augusto, muito boa noite. Olá, boa noite. Obrigado por estares aqui. Tu deves ser dos sorrisos mais conhecidos e do otimismo mais vincado que temos aqui no nosso programa. Antes de mais, um bom ano para ti e para os teus. Obrigada. Eu é que agradeço e deixa-me só dizer que só de ouvir essa introdução, de fazer parte desta caminhada, e é mesmo isso que eu sinto, é que temos vindo a fazer uma caminhada e estamos juntos nela, e isso deixa-me tremendamente feliz, e é mais uma das coisas que tenho que agradecer nos últimos anos, é esta caminhada que estamos a fazer e que me deixa... Acabaste de dizer. O meu otimismo e a minha felicidade para 2025 e que eu transmito a todos e a todos os que nos acompanham, que desejo um ano brilhante, com muita esperança, com muito otimismo e com um sorriso para a vida, porque a vida é muito melhor quando nós acordamos com um sorriso e olhamos para ela de uma forma positiva, mesmo quando estamos a passar por coisas que parecem mais negras. E só para contextualizar e reforçar isto que estou a dizer, quando a Ana estava a entrar em estúdio, aliás, quando estávamos os dois a entrar na recepção para este estúdio, chovia copiosamente, mas copiosamente. Eu estava completamente enxofrado, não é? Porque ninguém gosta de estar debaixo de chuva. E a Ana vem com um sorriso e com os olhos pareciam 2 faróis no máximo a dizer Feliz 2025. Eu perguntava, mas eu completamente molhado, mas que é que esta mulher está tão contente? Olha, Ana, obrigado por, de facto, esse otimismo, é importante, mas muito desse otimismo tem que passar por aquilo que nós podemos fazer. Mas, infelizmente, aqui conversamos de temas que às vezes não estão, ou na maioria das vezes não estão nas nossas mãos. Vamos começar por algo que tem marcado e continua a marcar a agenda política e nacional, que foi aquela ação policial no Bem Formoso, sendo que fala-se muito da ação no Bem Formoso, mas tanto quanto eu sei, existiram no mesmo dia noutros locais do país. Certo. Portanto, começamos já com um tema assim que... só para nos deixar, para tirar o sorriso da cara... É verdade, nós de facto, enfim, mesmo com este otimismo todo, o facto é que a nossa vida, grandes temas dela não são controlados por nós, portanto aquilo que conta é a reação que nós temos a eles, mas é aquilo que nós passamos a vida a dizer. Nós dizemos sempre isto, nós temos que agarrar a nossa vida e fazer por ela. Claro. Agora, relativamente a esse tema, é de facto um tema difícil e complexo. As operações policiais devem existir, porque sempre fizeram parte daquilo que é a vida em democracia, daquilo que é um dos pilares fundamentais do Estado, que é garantir a segurança dos seus cidadãos, e, portanto, operações policiais têm que existir. Aquilo que aconteceu ali no Bem Formoso, segundo li, não foi algo de inédito, já teria acontecido mais vezes. Aquilo que vimos de reação a essa operação policial, isso sim espelha muito bem o momento que nós estamos a atravessar.
e o momento político que nós estamos a atravessar. Momento político, momento cultural e onde nós estamos na sociedade. E é isso que nós temos que adressar. É aí que nós temos que ir e a nossa conversa tem que ir aí a essas causas. Que é, nós sempre fizemos um clássico português péssimo, que é sempre fizemos tabu de determinadas matérias. Agora, finalmente, estamos a falar de imigração, estamos a falar de segurança, estamos a falar das coisas que importam às pessoas. E é muito fácil, como é evidente, coisas destas darem aso a extremos, a populismos extremos. Isto é fácil, de um lado e do outro, obviamente, da esquerda, da direita, Aliás, do que for. Pela ridícula, e desculpa ser eu a colocar aqui um adjetivo, a ridícula distribuição de flores que houve de um lado do espectro político e do outro. Uns a entregarem cravos vermelhos e o outro cravos brancos ou rosas brancas. Fantástico. Isto pronto, enfim, já sabemos que tudo é aproveitável e, de facto, isto é mais um tema que é aproveitável. Mas esquecemos sempre, e quem fala na esfera pública esquece de uma coisa que é fundamental, que é o que as pessoas sentem. E o que as pessoas sentem obriga a atuações. Não estou a dizer que é esta atuação em concreto. Obriga a atuar, a agir sobre os temas. E só para fazer um parênteses de ligação, porque é também um dos temas deste ano, de 2025, nós estamos a falar de operações policiais e depois estamos a falar de um candidato a Presidente da República que é militar. Nós estamos a falar de autoridade e é isto que me preocupa, porque preocupa-me bastante que nós, enquanto nação, sintamos a necessidade de autoridade. E as pessoas estão a sentir falta de autoridade. E eu acho isto profundamente preocupante. Nós estamos aqui, nós começámos com o nosso otimismo, ou com o meu otimismo, a dizer que a nossa vida está nas nossas mãos, que nós temos que agir, que nós temos que... Mas a verdade é que aquilo que os portugueses estão a demonstrar é que preferem que alguém faça por eles, no sentido de terem uma figura de autoridade que, perdoa-me a expressão, ponha ordem, o que quer que isso signifique, nas coisas. Mas não achas que é fácil para um cidadão médio, e não só, olhar para a ambiguidade da ação da distribuição de flores da esquerda e, não da direita, mas de um partido representante da direita radical? Olhar para esse tipo de ação, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitas pessoas, absolutamente ridícula, e depois achar que nós precisamos é de alguém que meta ordem na casa. Ou seja, a pessoa vai de um extremo ao outro. Pois, esse é que é o problema, é precisamente nós estarmos a falar de extremos. Acho que é perfeitamente normal, acho que é perfeitamente legítimo, aliás, com respeito a todas as opções que as pessoas tenham, no âmbito da sua liberdade, mas acho que preocupa-me profundamente que nós só consigamos hoje em dia viver em extremos. E isso é que me faz... Isso é que eu gostava que deixasse de acontecer. Nós só vivemos em extremos. Olha, mas quem é que achas que está a capitalizar politicamente com isto? Isso é o de sempre. Em coisas destas é o Chega que capitaliza sempre nestas matérias. Se bem que, devo dizer, que o Governo está a tentar fazer um trabalho relevante na comunicação destes temas. Finalmente está... A segurança, a defesa, a imigração, são temas que estão a ser discutidos finalmente, não apenas pelo Chega, mas o Governo já traz, o PSD já está a trazer estes temas para a discussão pública, que eu acho que é isso que falta. Mas não achas que, por exemplo, ver figuras como o Presidente, que é o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, ou qualquer coisa que durante o verão se queixava daquela zona ter seringas, rebel, pardais ao ninho, e agora estava lá e sentou-se lá no restaurante a comer, a dizer que afinal está tudo bem ali? Claro, não lhe soou bem, achou que politicamente não lhe... Vamos não esquecer que estamos a falar de autárquicas agora, este ano. Portanto, autárquicas é um tema
fundamental e ele fez a sua escolha. Não sei se fez a escolha acertada na medida em que num dia disse uma coisa e no outro disse outra, mas fez uma escolha política. Por outro lado, Ana, se é verdade que há uma percepção de insegurança, há uma sensação de insegurança, há determinados acontecimentos que nós temos a sensação que acontecem demasiado próximo de nós do que seria desejável. Por outro, a montanha pariu um rato. Ou seja, quem realmente acha que estas populações são o ex-libris ou o cume da ação criminal, com tantas pessoas que foram detidas ou revistadas ou identificadas nessa ação, de facto, pouco ou nada saiu daí. O que deveria ser uma boa notícia, não? É isso mesmo, eu acho que isso é uma coisa super positiva. Claro. É uma coisa extremamente positiva. A forma como falaste foi muito clara. A sensação de, a ideia de, aquilo que passa como percepção. De facto, o que nós temos são percepções e sensações. E são, quer queiramos, quer não, isto é relativamente, quer dizer, não quer dizer novo, mas é recente na forma como as pessoas olham ou veem determinados locais, determinadas zonas que não estão habituados. E eu acho que a falta de hábito é também algo que é uma mudança. Oh, Ana, mas, por exemplo, não achas que este recente tiroteio na qual houve uma morte num centro comercial em Viseu, eu posso não ir para os bairros, mas no centro comercial estou eu, está a minha filha, os meus pais. É isso, é tudo demasiado próximo. É normal que nós estejamos a ver estes fenómenos que são novos e que tenhamos receio deles. É perfeitamente normal. E é por isso que eles têm que ser adressados. Ponto diferente. Acabaste de dizer, os números do crime violento baixaram. Os números do crime violento mostram que nós não estamos assim tão difícil. Só que nós vemos os números também de forma genérica. E quando nós falamos de forma... nós não temos noção do que é a localização de cada tipo de crime, de quem comete esses tipos de crime. Isso é informação que Essa informação não é... Isto é informação que nós não temos. E, portanto, é fácil, mais uma vez, especular e é fácil dizer, sim, mas o crime violento acontece todo ali. Ou acontece todo em determinados sítios, ou acontece todo em determinada cultura, ou acontece todo em determinada etnia. É fácil. E, portanto, mais uma vez, leva-nos àquele ponto. Estes temas são, eu acho, extremamente complexos. E não me parece que a gente vá solucionar neste programa. Não, de toda. A única coisa que nós vamos fazer é conversar sobre isso. Por exemplo, no outro dia tinha uma discussão relativamente porque precisamente por causa destas percepções, destas ideias, destes factos, porque há factos que há crimes, não é? Perdão. Houve uma tentativa de fazer em Portugal uma rede de Uber só para mulheres. Que o IMT negou, recusou por ser discriminatório ao abrigo da lei. Que de facto é. Ao abrigo da lei é discriminatório, portanto eu não posso ter ou facilmente, ou sem outro tipo de enquadramento, eu não posso ter uma rede que seja só para mulheres. Porque senão é muito fácil descambar para vou ter espaços onde só entram homens, vou ter espaços onde só entram mulheres, vou ter espaços onde só entram brancos, vou ter espaços onde só entram pretos, vou ter espaços onde só entram verdes, vou ter espaços onde só entram vermelhos. E isto traz-nos a um sítio, a um ponto Mas a verdade do qual não se consegue sair. E falas de facto nas questões da Uber e nas questões da segurança. Alguns dos episódios que nós temos ouvido na comunicação social precisamente acontecem com mulheres em situação de grande fragilidade, não é? Ou seja, dentro de um carro onde muitas vezes nem sequer têm a capacidade de abrir a própria porta do carro, mas isto leva-nos de facto também para aquela questão se quando vierem os números, e quando nos derem os dados, nos dessem mais informação, ou seja, quando chegam os números do RASI, os números não mostram a totalidade da informação que nós deveríamos ter, não é? Não mostram, não sabemos e não vamos saber. Perdão, não vamos saber. E é isso que é uma das causas, obviamente, da desinformação subsequente.
porque é fácil criar desinformação quando nós não temos informação completa. Mas aí podemos então cair naquele erro que tu quase mencionaste há pouco e que de alguma forma mencionaste, que é pelo facto da maioria dos condutores de Uber ser de uma determinada etnia, se acontece alguma coisa de mal a alguém num Uber, foi alguém dessa etnia. Bem, as premissas podem estar corretas, mas a conclusão pode ser falsa e errada. Precisamente. E esse é o problema das generalizações, como em tudo. E nós estamos a viver um momento de novas generalizações. Eu acho que parte muito também disso. Houve momentos da nossa vida em sociedade em que partimos de generalizações homens-mulheres e agora temos este tipo de... ainda agora, por exemplo, relativamente... Estou a pensar quando começou o Chega, era um discurso fácil ou um discurso imediato relativamente à etnia cigana e agora temos relativamente à imigração. Portanto, são coisas que nós estamos a aprender a falar sobre elas no dia-a-dia. Mas elas têm que ser faladas e têm que ser discutidas. Sim, o diagnóstico porque está se não feito. são faladas e discutidas, então aí é que eu acho que é um caminho catastrófico. O diagnóstico está feito e, na realidade, por exemplo, nos últimos crimes com a utilização de arma de fogo, é fácil identificar quem é que as utiliza. E esta é uma das grandes questões, Ana. Se o diagnóstico está feito, não é de agora propriamente, o que é que achas que tem sido o impedimento para os sucessivos governos de ter, talvez, não sei, políticas de segurança que nos façam sentir pelo menos mais próximos, ou ver a polícia mais próxima, ou saber que azares acontecem, desculpa a expressão, mas a probabilidade é menor. Acho que aí temos um cruzamento de pelo menos duas linhas. A primeira é, em termos políticos e em termos do que é comunicação política, pode passar por ter uma noção de que qualquer medida específica pode ser mais discriminatória. Ou pode passar uma noção de discriminação de raça, religião, sexo, género, o que for. E, portanto, isso é, compreensivelmente, algo com que se tem que ter algum cuidado. Coisa diferente é agir numa perspectiva, vou-lhe chamar, só para termos aqui o termo da moda, numa perspectiva mais woke, em que se pega nesses temas e se transformam esses temas numa agenda. E isso já é um ideal, isso em si já é uma política. E é errada, a meu ver. É errada porque não transmite a realidade do que são os factos, do que é a sociedade e é a transmissão de ideias criadas que não correspondem à realidade. Depois temos o outro cruzamento. E quando falas em cruzamentos, falas de situações que andam paralelas numa mesma questão. E que, no fundo, permitem a resposta a essa questão que colocas, que é, por um lado, as políticas e, por outro, uma questão de recursos. Porque, obviamente, aliás, acabámos de ver a discussão sobre as carreiras dos polícias, sobre as carreiras dos bombeiros, sobre as carreiras, enfim, todas e mais algumas, neste momento, então com este governo, são literalmente todas as carreiras na rua a discutir aumentos e falta de recursos e o que tem. E, portanto, obviamente, se há falta de recursos, nós não podemos ver que eles estejam perto de nós. Portanto, este alinhamento das duas coisas trouxe-nos ao sítio onde estamos. Olha, de alguma forma também, tu crees que quando falamos da possibilidade em determinados crimes de aumentar as penas como um efeito dissuasor para futuras gerações, achas que isso também pode ser um caminho, porque não tem como dissociar a segurança dos resultados da justiça também, não é? O nosso querido tema onde nós vamos sempre, onde temos que acabar. Perdão, de facto, sem justiça não temos hipótese nenhuma. Aumento das penas. Não sei se é por aí. Até porque nós temos uma noção de que
em 2 tipos de criminalidade, e nós agora estamos a falar da criminalidade, daquela que estamos habituados, da criminalidade violenta, da criminalidade de rua. Eu peço desculpa. Não fala mal. Por estar um bocadinho constipada. Lá está. Está na época, Está não na é? época. E a criminalidade, vou-lhe chamar de colorinho branco. E na criminalidade de colorinho branco vemos cada vez mais o aumento de penas e vemos o estrondo que é feito relativamente a cada operação de investigação, a cada operação policial. Vemos o estrondo com que cada operação é feita. Relativamente à criminalidade deste género. Depois acabamos a falar em aumento de penas como se isso viesse trazer... como se isso viesse trazer algum impacto naquilo que é aquilo que vamos sentir. Ok, Ana, tudo bem, mas vê, o colarinho branco e temos o Sócrates ainda aí a pavonear-se, a andar de um lado para o outro. Não estou a dizer que ele é culpado, estou a dizer é que ainda não foi o julgamento, não sabemos de nada, não é? Vemos juízes a libertar pessoas que foram condenadas por um determinado crime 2 e 3 vezes, só para essas mesmas pessoas, na semana a seguir, continuarem a perpetuar, por assim dizer, esses seus comportamentos antissociais. A justiça aqui também tem um papel, obviamente, essencial. A justiça é um braço essencial daquilo que tudo o que nós estamos aqui a discutir. E é, de facto, extremamente complexo. Pensa num tema, para além de... Eu ainda só vou juntar mais achas à fogueira. Tu pensa no tema bem difícil e que ainda assola muito a nossa sociedade, que é o tema da violência doméstica. Claro. Quantas vezes a polícia é chamada a casas onde acontecem estes crimes de violência doméstica e muitas vezes aquilo que podem oferecer como medida de segurança, normalmente é a mulher, não é? A mulher vítima de violência doméstica é a mulher que tem que sair de casa para a proteger. Porque senão aquilo que vai acontecer é, pronto, vai o marido, normalmente quem é a pessoa que comete este crime de violência doméstica, o marido é detido e depois volta para casa. E o que é que há a fazer mais? A senhora pode apresentar queixa e mesmo assim, mas a forma que nós temos de ajudar é apresentar uma queixa e a pessoa fica na mesma, na casa, com a pessoa que me está a cometer aquele crime. Coisa que acontece todas as semanas, coisa que acontece todos os dias. E todas as semanas vai a mesma patrulha da polícia àquela casa e continua a não poder fazer mais nada do que isto, porque o sistema de justiça ainda não permite uma resposta Apesar de já ser mais considerado rápida. um crime público. Mas olha, Ana, por exemplo, nas questões da violência doméstica vai cruzar-se com algo que nós temos falado e que é a pouca informação que RASIS e tais estudos apresentam. Porque eu recordo-me de conversar aqui com pessoas que dirigem e fazem parte de associações de combate à violência doméstica e perguntar se, por exemplo, nos estudos apresentam as nacionalidades dos agressores. Porque pelos nomes das vítimas, nós sabemos que muitas, ou a grande maioria delas, nem portuguesas são. Claro, e o estudo não diz a nacionalidade, Não diz. pois não. Claro, estes estudos não apontam para... Lá está. Não termos estes dados, não termos esta informação... Eu tenho muita dificuldade com a falta de informação. Claro. Com a falta de informação completa, transparente, e nós temos que fazer escolhas. Ou entendemos que somos capazes de digerir informação, ou entendemos que, e isso preocupa-me bastante, que os portugueses não sejam capazes de lidar com a informação que lhes é dada. E isso é grave. E mais uma vez, estes dados e esta falta de dados liga àquilo que acabámos de falar ainda há pouco, que é a própria política, a própria preocupação de imagem destes dados poderem, ao ser detalhados, poderem configurar uma ideia de discriminação ou do que seja. Claro. Mas o facto é que nós, sem termos estes dados, não conseguimos fazer políticas apontadas, não conseguimos resolver o problema. Nós nunca conseguimos resolver problemas sem saber qual é a sua causa efetiva. E o facto desses dados não serem públicos também deixa ao sabor do vento a sociedade em geral poder, inclusive,
de uma forma injusta, apontar culpas para etnias ou nacionalidades que não têm culpa nenhuma. Leva ao populismo tanto que de um estamos lado como habituados do outro. É o populismo que estamos habituados a ver. E não podemos negar que há coisas que para as pessoas são diferentes. E nós, ao vermos coisas diferentes daquilo a que estamos habituados no nosso dia-a-dia, isso transtorna a nossa percepção daquilo que estamos a ver. Se eu vou na rua e vejo 100 homens todos juntos, e aqui é indiferente da etnia, mas se eu vejo 100 homens todos juntos, eu se calhar penso 3 vezes ou 10 se vou ali passar sozinha. E se isso se calhar não acontecia tanto, hoje é algo que acontece com muita frequência. E depois temos todos os problemas, depois ainda temos toda a diferença cultural que existe, que também não é abordada, as diferenças culturais que existem em muita imigração que vem para Portugal relativamente àquilo que são as nossas tradições, valores, cultura, aquilo que nós somos. Às vezes até as coisas mais básicas, como por exemplo... respeitar os direitos humanos? Sim. Respeitar as mulheres? Ou então até a própria forma de lidar com os detritos urbanos, não é? O deitar o lixo no sítio certo e colocar o lixo no sítio certo. Tudo isso, esses em concreto, são coisas que são, até acho eu, facilmente identificáveis e corrigíveis, ou seja, adaptáveis àquilo que é a nossa... Enfim, também temos que perceber que de muitos sítios de onde vem grande parte da imigração, não há as condições básicas a que... quer dizer, é um conceito que se calhar nem sequer para eles existe. Para muitas das pessoas que vêm, se calhar... Quer dizer, são conceitos que não são conhecidos. E, portanto, nós temos que educar. Coisa diferente é eu ter alguém que vem com uma cultura de violência sobre mulheres, por exemplo, só para dar um exemplo fácil, e eu ter que... e eu não fazer nada para acabar com esse tipo de comportamento numa sociedade Só porque culturalmente, na cultura deles é aceitável... eu não posso permitir que um retrocesso cultural esteja presente na nossa sociedade. Eu não posso permitir que haja violência contra mulheres ou contra crianças. Eu não posso permitir violência, ponto. Portanto, isto é algo que tem... Mas lá está, nós temos que ser capazes de dizer isto e temos que ser capazes de adressar estes temas e estas dificuldades, porque isto é extremamente complexo, porque depois, obviamente, estamos a dizer que não é um, é todos. Isto abre caixas de Pandora que, e temos que ser sérios, em Portugal não estávamos habituados a ter. Isto eram problemas que aconteciam em França, que aconteciam... Ainda bem que falas e mencionas isso, porque há quem diga que a nossa política não, em termos de segurança, em vez de sermos reativos, poderíamos ser preventivos, olhando para aquilo que são os exemplos de outras sociedades europeias que deixaram andar o tema e que depois tiveram que ser, eventualmente, muito mais musculadas na sua resposta. Mas que também não o conseguiram resolver. Ainda não. Mas que também, que a dificuldade é precisamente essa. Estes temas não se resolvem de um dia para o outro. Não temos... Vamos a uma pergunta para 2025, e que é uma pergunta genuína. Nós temos este processo todo de agora os processos de regularização dos imigrantes que estão em Portugal, e que se criaram task force para isto, para fazer isto de uma forma mais expedita, porque de facto é infernal, é um procedimento infernal em Portugal, é mesmo extremamente complexo para toda a gente, e estamos aqui há uma força para regularizar estes processos todos. O que é que acontece àqueles que não tiverem os procedimentos regularizados? Pois não sabemos. Ficam, não ficam? O que é que acontece? Eu vou partilhar uma coisa, uma experiência profissional do meu início de carreira, quando ainda fazia coisas... Foi no estágio, portanto, estava a estagiar.
Eu lembro-me que era uma detenção, portanto eu tive que acompanhar uma detenção de uma pessoa que ia ser, que tinha cometido um crime em Portugal e ia ser extraditada. E a pessoa, dizia, mas doutora, pronto, enfim, obviamente não estou a dar os contornos todos, não vou dar os contornos, não vou dar o enquadramento jurídico, nada daquilo que aconteceu já há mais de 20 anos. Mas, doutor, e agora o que é que eu faço? Tenho 4 filhos para alimentar, como é que eu vou conseguir? Se eu não ficar aqui, não vou conseguir. Se eu voltar ao meu país de origem, não há a mínima hipótese de eu conseguir sobreviver, não há hipótese de eu conseguir. E eu olhava para aquilo e fiquei ali com o coração completamente derretido e naquela ingenuidade de quem começa um percurso profissional, pensa, mas como é que se consegue mandar esta pessoa embora sabendo isto tudo? Pronto, obviamente depois a vida demonstra-nos que não podemos ser ingênuos, que a vida, infelizmente, às vezes... E que as leis existem, quer a gente goste, quer não. E que não há hipótese, e que a coisa é mesmo assim. Mas é realmente... Quando nós vemos que são pessoas que estão ali na nossa frente, e muitas delas, também nós temos que pensar, até parece que quando nós falamos de imigração ilegal, parece que nós estamos a falar de pessoas más. Não. É que aquilo que transparece é que nós parece que estamos a falar de pessoas más, Não, assim, num discurso muito estamos a falar ingênuo. Estamos a falar de pessoas que não cumpriram os preceitos e o processo normal para que sejam cidadãos integrados na sociedade onde estão, não é? Às vezes... Isso tanto é cá em Portugal como em qualquer outro... É verdade, mas isso não faz delas pessoas más. Às vezes há casos em que, imagina, por exemplo, é preciso um certificado de registro criminal do país de origem. Eu acredito que as pessoas nem sequer consigam ir ao país de origem ou trazer um documento. A dificuldade é... Ou seja, isto para dizer que E não há alternativa. Claro. Não estou a dizer que há uma alternativa. Estou a dizer que é difícil e isto não faz com que as pessoas sejam más. Nós não podemos olhar para a questão da imigração ilegal como sendo só gangues que vêm aqui fazer crime e que vêm cometer crimes. Não é disso que nós estamos a falar e as pessoas têm que perceber que não é disso que nós estamos a falar. Muitas destas pessoas, aliás, porque a segurança social não tem nada a ver com o processo de imigração e, portanto, estas pessoas fazem descontos para a Segurança Social e contribuem imenso para as contas da Segurança Social. Ou seja, trabalham, descontam e são uma força muito grande no âmbito do que são os descontos para a Segurança Social. Por isso, lá está, o detalhe da informação cruzada, com todos os elementos cruzados, é de facto fundamental, que é coisa que nós não temos. Olha, Ana, olhando então para aquilo que tem sido a ação do Governo, também é de alguma forma importante nós termos a noção de que o Governo continua a ser um Governo frágil, não é? Porque é uma minoria e estão a tentar negociar, não é? Passo a passo este tipo de políticas. Como é que tens achado, e fugindo um pouco do tema, mas como é que tens achado, por assim dizer, como Montenegro tem conduzido este barco? Que no fundo é um barco a remos num alto mar. Um botezinho com ondas gigantes à volta. Neste cenário do botezinho com ondas gigantes à volta, está a sair-se muito melhor do que eu pensei que poderia acontecer inicialmente. O facto é que, apesar de tudo, a oposição, de alguma maneira, tem deixado que a condução dos trabalhos do governo exista, porque também não tem alternativa, porque também não pode, de um dia para o outro, não tem alternativa, não lhe corre bem se fizer algo que deita abaixo o governo imediatamente. Mas a negociação é um tema permanente. Em tudo, nas carreiras, nos polícias, nos médicos, porque de repente, não só em termos políticos, de política, mas também de classe de profissionais, tudo atacou o governo ao mesmo tempo. E isto não deve ter sido nada fácil de gerir. Aliás,
Eu lembro-me que até senti algum choque quando vi aquilo que aconteceu relativamente aos bombeiros e a forma como protestaram, a forma como fizeram o seu protesto, sendo certo que nós sabemos. Quase todas as classes profissionais têm, obviamente, motivos para queixa, para reclamar. Mas achas que ao verem esta... Tudo ao mesmo Achas tempo. que ao verem este governo obrigado a ter que assumir compromissos, foram todos com muita fome ao pote e dizer ou é agora ou... Foi assim uma noção de... Aquilo, foi pensar mesmo, esta é a nossa oportunidade, vamos a isto. E isso deve ter sido extremamente difícil para o Governo e acho que nesse âmbito conseguiu navegar e tem vindo a conseguir navegar estas águas que são muito turbulentas, tem vindo a conseguir navegá-las relativamente bem. Depois temos por outro ponto, e este ano vai ser difícil, temos mais um orçamento do Estado que há de acontecer no final do ano. Já estou a chegar ao fim do ano, mas e se há coisa que os anos nos têm mostrado é que nós não fazemos a mínima ideia de como é que tudo vai correr e como é que é o dia da manhã. É impossível, não há qualquer tipo de previsibilidade. A parte quase engraçada deste tipo de futurologia que nós fazemos é que é mesmo pura especulação, porque nós não fazemos ideia do que é que vai acontecer amanhã. Qualquer coisa pode mudar tudo, mas o facto é que há algo que é certo. Vai haver um orçamento. E aí é um momento muito decisivo, quando chegarmos a este final do ano, para ver como é que vai ser a governação, se aguenta, se não aguenta, mas já lá vai chegar. À partida chega lá, o que já é bastante relevante. Depois, tenho pena, e aí tenho de facto pena, que não se deixe margem para mais tentativas de alteração. Eu não lhe vou chamar reformas, porque acho que elas ainda não acontecem assim tão... E acho que é impossível acontecerem com um governo como temos, mas dar mais espaço de manobra para que o governo possa fazer a sua própria governação. É muito importante aquilo que aconteceu no âmbito da descida dos impostos, numa tentativa de descida dos impostos, que eu acho extremamente relevante, e acho que as pessoas vão sentir isso. Já começam a aparecer alguns números daquilo que pode ser a poupança mensal por escalões, mas indo então para aquilo que tem sido a oposição a fazer governação, por assim dizer. Eu todos os fins de semana vou até ao Algarve e divirto-me imenso. Porque é o mesmo que ter um cartaz do Benny Hill ou do Fawlty Towers e rio-me para um e para o outro, que são os cartazes do PS e do Chega a dizer: você deixou de pagar scouts por causa do PS, e o Chega: você deixou de pagar scouts por causa do Chega. E não sei, este é o nível de política que nós temos. É este o nível de política, mas pensa assim, pelo menos as pessoas deixaram de pagar os seguros. Pois, mas é preciso que se vá sentir depois no bolso. Mas isso é outra história. Isso já é outra conversa diferente. Isto é como tudo, já é outra conversa diferente. Aliás, era fundamental, eu acho que era mesmo fundamental, e acho que todos nós já percebemos, ao dia de hoje, quanto é que já estamos a pagar a mais, e no fim do mês ainda vamos perceber mais, por tudo aquilo que adquirimos, por tudo o que é a nossa vida. Só em efeitos de inflação. Exatamente. Portanto, só isso. Quer dizer, se não há uma medida qualquer de alívio da carga fiscal brutal que nós somos alvos. Sobre famílias e empresas, tudo. Não é? As empresas só podem contribuir para as famílias se tiverem dinheiro para lhes pagar salários. Portanto, se não houver dinheiro disponível para pagar salários, não há... Aquilo que custa um trabalhador para uma empresa é algo de absolutamente extraordinário. O mero facto de se poder começar a discriminar nos recibos de vencimento quanto é que é para cada coisa, lá está, é a informação detalhada. Para umas coisas dão, mas para outras não. Nós não se dava, agora é algo que já se permite, pelo menos, começarem as pessoas a perceber quanto é que o seu salário, quanto é que é o seu salário na realidade e quanto é que recebem e quanto é que fica para o Estado. Nós pagamos impostos sobre tudo e mais alguma coisa, uma brutalidade, tem mesmo que ser diminuídos. E isto é algo que estava na vontade deste governo fazer. E foi o que foi para negociar um mero ponto de IRC. Quer dizer, isto é absolutamente inacreditável. Olha, Ana,
Nós estamos em ano de autárquicas, mas fala-se mais de presidenciais. Por que será? Será do Guaraná? Se bem que as autárquicas vão ser vamos lhe dizer, diferentes, porque a quantidade de autarcas que não vão poder recandidatar-se pode determinar aqui uma reconfiguração no número de autarquias que estão nos vários partidos. Eu acho que isso vai ser muito interessante de ver. Mas já vimos, uma coisa é certa, já vimos agora no Natal e na passagem de ano quais são as autarquias que fizeram grandes investimentos para anos de eleições. Mas isso vai ser um tema interessante. Mas porquê que achas que estamos em ano de autarquias a falar mais de presidenciais? Essa é que é... Uma coisa que é certa. Para já, porque já temos candidatos alinhados. Portanto, logo aí... Achas que temos mesmo? A atuação de um, pelo menos, já diz que o vai fazer. Portanto, já temos um almirante que já deixou os seus postos para estar livre para este efeito. Estamos a falar de... Bem, todos os outros que ainda Nada não melhor do que decidiram. um militar desertor, entre aspas, não é? Mas isso sou eu, que não percebo nada disto. Não, isto eu acho que... O que eu acho estrondoso, e atenção, eu não faço mesmo a mínima ideia do que pensa Gouveia Melo. É que o tema é, eu não faço a mínima ideia do que pensa. Não sei, nem eu nem ninguém, porque nós não lhe conhecemos nada. E em termos de sondagens, estamos a dar o primeiro lugar a uma pessoa de quem não conhecemos nada. Portanto, e eu acho que isso por si é extremamente preocupante. Depois, obviamente, nós estamos a falar muito de presidenciais porque o mandato está a acabar este mandato e deixa. E só falamos de Marcelo Rebelo de Sousa a perder as rédeas, a estar a perder muitos dos seus mecanismos, se não houver acordos disto, se não houver acordos daquilo, e, portanto, estamos a falar de presidenciais muito mais por causa disso. E também porque, no fundo, é um tema que é relativamente interessante e fácil para todos nós, porque é novo. Mais uma vez, nós temos um candidato perfeitamente desconhecido e não sabemos quem são os outros. E isso faz com que seja relativamente... Achas que os portugueses já podem estar cansados de Marcelo? Do Marcelo eu acho que claramente... se numa fase inicial era um contraponto a Cavaco pela proximidade e pela jovialidade, não é? Por outro lado, a facilidade com que ele comenta tudo e mais alguma coisa já nos deixa... Acho que tentou fazer uma coisa, tentou começar e começou... Nem consigo dizer se bem ou mal. Foi o estilo dele. Pelo menos era diferente. O estilo dele, de proximidade às pessoas, as selfies, de proximidade. Depois, sempre a amparar aquilo que havia a amparar, mas no fundo também com dissoluções, com muitas dissoluções, com muitos diferendos, com muitas quesílias. Jogos de bastidores também? Muitos jogos de bastidores, as pessoas percebem que também há muita tática, que há muito taticismo relativamente à forma de atuar. O que, atenção, eu não acho que o taticismo seja uma coisa errada, acho que é preciso as pessoas terem estratégia, acho que faz parte da vida política. Tornem as coisas menos transparentes em sítios onde deviam ser transparentes. Há coisas que, de facto, mas isso é como tudo. O problema está no processo. Claro. E, sei lá... só para trazer mais um tema de atualidade à parte da transparência e no processo. Por exemplo, estamos a discutir a lei de ordenamento do território relativamente... Dos solos. Exatamente. E isso é um processo que se tenta, e esta lei o que pretende fazer, é descentralizar as competências, para precisamente ser um processo mais transparente. Mas nós estamos aqui a discutir que não vai ser transparente, que vai ser uma coisa muito mais opaca. Mas isto para dizer que o problema é dos próprios processos, isto no âmbito da política e não fugindo à questão. E sim, acho que as pessoas estão, ao fim destes anos todos, cansadas de ouvir sempre falar sobre tudo e mais alguma coisa relativamente da parte do Presidente da República. O papel dele não deve ser um de permanente
discussão sobre tudo e mais alguma coisa. Sobre se, E comentário sobre tudo e sobre mais se a alguma caneca coisa. é amarela e branca e devia ser cor-de-rosa e vermelha. Não, Claro. não, acho que as pessoas se cansaram um pouco disso. E agora também vou dizer assim, eu acho que também tem que haver algum tipo de... tem que haver instituições fortes e próximas das pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa tem um legado de, pelo menos, tentar a proximidade com as pessoas. De uma instituição que era algo que estava sempre longe, tentou trazê-la para perto dos cidadãos. E é muito fácil criticar. Lá está, é muito fácil nós criticarmos quem faz. A ação é sempre criticável, é muito fácil. Se não se fizer nada, uma pessoa está sempre no seu cantinho resguardada, nas suas Mas a funções. questão é que Marcelo meteu-se nas teias que ele próprio teceu. Ao comentar sobre tudo e mais alguma coisa. Ainda me recordo quando o Mundial foi para o Qatar, ou lá o que é, e levantou-se a questão da exploração e do trabalho escravo e tal. Mas agora isto não é para agora. Isto não é para agora. Pronto, o Mundial é no Qatar. Quer dizer, é um bocado estranho, não é? É sempre sobre tudo e sobre nada. Mas eu não sei se foi isso que cansou as pessoas. Atenção, eu não sei se é isso que cansa as pessoas. Até porque, apesar da popularidade poder estar um bocadinho mais em baixo, o certo é que, se calhar, se fosse possível candidatar-se outra vez... Marcelo, terceiro round, eu não sei se estávamos a ter a mesma conversa. Portanto, nós temos esta conversa porque já não há mais Marcelo, ou não haverá mais Marcelo Rebelo de Sousa. E por isso é mais fácil termos esta noção de há quem pessoas diga, cansaram-se. eu creio que foi ontem. O Nuno Gonçalo Poças dizia... O Almirante é o anti-Marcelo, é por isso que as pessoas, se calhar, estão a apoiar. Ou é diferente, ou é figura de autoridade, ou é porque é alto, ou não sei. Não há critério. Ana Pedrosa Augusto, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Agradeço muito. As pessoas não sabem, mas este programa foi um desafio, mas é sempre bom conseguir conquistar desafios, ultrapassar as dificuldades, e está entregue a nossa primeira conversa do ano. Contamos contigo para próximas oportunidades e mais uma vez um excelente 2025. Igualmente, obrigada. Um excelente 2025. Obrigada a si que nos acompanhou em mais este programa. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá até o YouTube, procure O Povo a Falar, subscreva, clique no sininho para receber as notificações sempre e quando colocarmos as novas conversas, e amanhã vamos estar de volta para mais um programa. O resto, uma boa noite, até amanhã e muito obrigado.